Boa noite, amigos ouvintes da Web TV Espaço Jorge Guedes. Hoje, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, vamos dizer que a primeira terça-feira, somos abençoados, a primeira terça-feira do mês de dezembro. E provavelmente também teremos provavelmente não, já é fato, não é isso? Teremos uma terça-feira como última do ano desse ano, desse mês, né? Mas hoje, como prometido, como pedido, então aqui estamos novamente com o nosso convidado, que na semana passada, ele é escritor, Edivaldo Rosa. Milhares de pessoas se entusiasmaram com a entrevista, nós especialmente, porque temos a honra de receber novamente Edivaldo Rosa aqui conosco, qual nos concede gentilmente, amavelmente, esse espaço, que eu sei que é valioso para ele, e, no entanto, está aqui conosco. Edivaldo Rosa, 51 anos, casado, 5 filhos, vários sonhos, um especial, a literatura. Edivaldo Rosa começou a publicar suas poesias em jornais e revistas de circulação interna nas empresas que trabalhou. Sem dúvidas, essas são muitas. Edivaldo, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os web ouvintes. Boa noite, amigos. Edivaldo, na terça-feira passada, houve a manifestação de diversos ouvintes e de diversos estados do Brasil e diversos países, inclusive muitos de Portugal e também de alguns países da África que falam a língua portuguesa. E eles, como agora acabei de falar, você tem 51 anos, correto? Corretos. 51 anos, 5 filhos, casado e com o sonho da literatura. Então, na verdade, você começou a arte da literatura com que idade? Eu comecei a publicar em 1985, mas escrever talvez desde tenra idade. Edivaldo, tem aqui um dos seus livros solo, que é Marcas no Coração. Este livro, ele está despertando um grande interesse, e os ouvintes, inclusive, perguntaram através do Skype, e-mails, onde e como eles podem adquirir esta obra. Meu amigo, Marcas no Coração é um livro de autor. Ele não está em nenhuma livraria e nem a poder de nenhuma editora. Caso os web ouvintes se interessem pelo Marcas no Coração, peço a gentileza de que entrem em contato comigo, seja inbox no Face Edivaldo Rosa, seja através do link de contato de meu site, que é www.saquepaixão.net. E, através do contato, poderei enviar a obra por correio e acredito que chegará ao destino. Bem, independente do estado e do país, no caso... Independente do estado e do país. Perfeito. Também tem... Através do contato, poderemos acertar o preço da obra mediante o frete. Somente correto. Isso. Perfeito. Ou seja, que só vai aumentar o valor do transporte, ou seja, o valor do correio, não é isso? Só isso, só. Eu costumo vender no Brasil a R$25 a obra, incluso frete. Certo. Agora, para outros países, terei que ver no correio se há algum acréscimo a mais. Somente isso.
Geralmente parece que sim, Edivaldo, porque também tem um detalhe, isso realmente tem que ser acertado, porque tem muitos ouvintes que eles preferem o SEDEX e não o Sim. correio normal. Eles dizem que demora muito, e eu até concordo. E o SEDEX sabemos que é questão de 3, 4 dias, dependendo da região do Brasil, né? Ele chega e chega bem mais rápido. E Já a no outro, qualidade do serviço é outra, né? É é bem melhor. outra. Inclusive, tem um detalhe, para Portugal, eu não sei se existe, é bom até deixar claro isto, eu não sei se existe como remeter através do SEDEX, mas existe uma outra maneira de enviar uma encomenda para países como Portugal e Angola, que também se manifestou, que é justamente, eu não sei explicar direito, mas podem ter certeza que ao enviar a encomenda, ela chegará. E depois, como segundo caminho, ou seja, como segundo no ranking, vem caminhando com as borboletas. Então, tanto o Marcas no Coração como Caminhando com as Borboletas, eles podem fazer os pedidos e você enviará, correto? Correto. E, inclusive, eu deixo aqui o meu e-mail para uma comunicação que se faça necessária. E o meu e-mail é edrevaldo, com demudo, underline, rosa, arroba yahoo.com.br. Edevaldo, com demudo, underline, rosa, arroba yahoo.com.br. Perfeito.com.br. Então, eu vou repetir, Edivaldo de Mudo, underline, rosa, arroba, yahoo.com.br. Então você... O meu Face é Edivaldo Rosa e o meu site é www.saquepaixão.net. Perfeito. www.saquepaixão.net. E o seu blog, Edivaldo? Também tem o blog, mas eu prefiro mais o site e o e-mail. Perfeito. Mas mesmo assim, eu vou tomar liberdade e deixar registrado o seu blog, porque hoje nós estamos com muitos ouvintes que não assistiram o nosso primeiro encontro. Ah, Então, pois não. Fique à vontade. Perfeito. Então, http://edivaldorosa.blogspot.com.br. Vamos repetir? Uma das coisas que me ensinaram desde cedo, confira no mínimo 2 vezes. Se conferir 3 vezes, então a certeza é quase absoluta. Mas se conferir uma única vez, a certeza é nula. Então vamos na segunda, que é a intermediária. http://edivaldorosa.blogspot.com.br. Inclusive, no blog de Edivaldo Rosa, você vai encontrar toda a trajetória de Edivaldo Rosa. As premiações, os trabalhos que ele desenvolveu no longo desses anos, lógico, que ele falou tenra idade, mas ele não definiu se foi com 7, com 8, com 10, mas geralmente escritores eles já nascem escrevendo. Estou errado, Edivaldo? Não, você não está errado. Já nasce com lápis na mão, né? Quando não tem o papel, vão logo riscando as paredes, que é um grande problema, não é isso? Ou escreve ou desenho, né? O artista sempre tem que ter alguma coisa na mão, isso pode ter certeza. Mas você começou a escrever, essa tenra idade, você seria mais do que uns 15 anos? Meu amigo, essa história de escrever é aquilo que eu
já falei e repito aqui, foi um modo que eu encontrei de me comunicar com o mundo. E desde que esta necessidade de comunicação se estabeleceu em mim, que honestamente não sei dizer em qual idade, né, é que a escrita e a poesia vieram aos poucos tomando forma dentro de mim. É por isso que eu digo que eu sou um escritor de tenra idade. Magnífico, muito bem definido. Ô, Edivaldo, eu tenho aqui, no decorrer da semana, apareceram algumas perguntas. Pois não. Inclusive, nós estávamos conversando sobre cultura. E eu tenho uma pergunta que eu considero, inclusive, importante, que é a seguinte: você, como escritor, como poeta, com livros que já foram editados, participante de diversos trabalhos, tanto fora da NET como dentro da NET, e participando de antologias, eu creio que ninguém melhor que um escritor para poder nos explicar, que é o seguinte: por que a cultura brasileira, ela ainda pode ou devemos considerá-la como um embrião? Jorge, em geral, eu penso o seguinte: a cultura no Brasil é sim um embrião, porque o Brasil, enquanto país e enquanto nação, tem apenas poucos anos de vida em relação às nações da Europa, outras nações. Assim sendo, a cultura brasileira, ela é sim jovem, é sim de tenra idade, e a despeito da qualidade que apresenta, ainda não tem uma maturidade em comparação com outras literaturas. O Brasil, sim, tem problemas com a educação, tem problemas com a cultura, mas, em síntese, é parte de um processo cultural, é parte de um processo social e é parte dessa imaturidade ainda em nossa sociedade. Ou seja, que na verdade, vamos até dizer que uma grande parte dos brasileiros estão mais interessados na hierarquia do que, na verdade, na cultura. Eu penso que nem todos os brasileiros estão preocupados com hierarquias, como também nem todos os brasileiros estão preocupados com cultura, porque existem vários níveis, não só no Brasil, mas em todo o planeta, níveis diferentes de cultura, de aculturamento e de percepção das coisas da vida e das coisas do próprio mundo. Em nossa última conversa, discutíamos, quando fui interrompido pela queda de energia em meu bairro, sobre a culpa seria do professor, a culpa seria da escola, a culpa seria de quem? Jorge, honestamente, eu penso e quero externar este pensamento para contigo e para com todos os nossos web ouvintes. A cultura é uma criação social, é uma criação da sociedade. E a sociedade, seja esta brasileira, seja esta mundial, tem as suas próprias características. Cada país, cada povo tem uma característica determinante. Assim, meu amigo, eu penso que não é o caso de procurarmos culpados para isto ou para aquilo, mas de pensarmos que professores, por exemplo, são funcionários que estão a serviço de alguém, de alguma coisa, de uma ideologia, de um pensamento,
programa de governo. Poderíamos discutir a postura individual de cada professor, mas eu não discutiria isso, porque cada um sabe o que lhe aflige e o que lhe influencia. Então, eu penso isso. Temos que parar de procurar culpados e pensar em longo prazo e pensarmos em conjunto. Assim, meu amigo, o problema da cultura, da saúde, de todas as esferas de nossa sociedade, no meu modo de pensar e ver, só pode ser resolvido em conjunto. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Sem dúvidas que sim, Edivaldo. Agora, uma coisa que realmente algumas pessoas estão até comentando, que algumas décadas atrás, eu pelo menos, eu cheguei a pegar, alcancei essa época onde um professor ele tinha uma autoridade sobre os alunos. Então, eu entendo que desde que eu era criança, eu raramente ouvia um professor, digamos, incentivar. Porque no longo da minha trajetória de estudo, poucos foram os professores que eu tive como referência e que me influenciaram, digamos, a seguir a cultura da leitura. Mas eu lembro que na época em que eu tinha uns 8 a 9 anos, eu não sei se você chegou a pegar essa época, se acontecia na escola em que você estudou, que existia durante o dia um período onde os alunos eram encaminhados para a biblioteca. E esses alunos, mesmo que eles não quisessem ler, eles eram obrigados a manusear os livros. Coisa que hoje, aparentemente, parece que já não acontece mais. Então, eu creio que, como você falou, não há como culpar, porque realmente eu entendo perfeitamente bem que o Brasil é um país jovem, ele está se formando, são muitas culturas, ou seja, que é mix, são muitas culturas introduzidas num mesmo país. Então, não tem como definir, ou seja, ter uma como cultura específica, o que seria também um crime. Mas, levando em conta, o Brasil ele tem 500 anos, então, levando em conta esses 500 anos, tendo sido colônia, e até hoje, infelizmente, muitos países da Europa, países que eu conheço, países que eu transitei, trabalhei e que têm uma forte ligação, então ainda consideram o Brasil uma colônia. Então, na verdade, o que acontece? O Brasil, realmente, é como Edivaldo Rosa falou, ele está se desenvolvendo. O brasileiro, ele é jovem, ele está formando, ele está se constituindo como realmente um cidadão no mundo, não é do mundo, no mundo, com uma soberania que muitos outros países que também passaram pela mesma situação, vamos dizer, colônia, e que não conseguiram até hoje se libertarem totalmente daquelas influências que os colonizadores, vamos dizer assim, deixaram como marcas profundas. Então, vamos até falar de países da África. Eu conheço alguns países na África que eles ainda estão, apesar de já não serem mais colônias, serem livres, serem donos do próprio país, eles ainda não têm a menor formação cultural. Eles não têm uma cultura. Aqui no Brasil, pelo menos, como muitos falam, o Brasil, a cultura principal é o carnaval e depois o futebol. Bom, eu não sei qual é a ordem
porque me falam isso, Edivaldo, de uma maneira tão intensa e, vamos dizer, às vezes tão agressiva, que é óbvio que eu entendo claramente que isso é uma crítica. Mas o Brasil, como inclusive, Edivaldo, parece brincadeira, eu estava em Israel e tinha marcado um encontro com um casal que na época ele é filho de um político muito influente na Rússia. E como eles têm lá vamos dizer, uns acordos, então ele estava lá para assinar um desses acordos. E eu lembro que eu fui convidado. Então fui nesse encontro e no caminho ele me pergunta: Jorge, qual é a língua que você sabe falar com maior fluência? Eu disse: olha, o português. O português? Eu disse: sim, o português. E o inglês? Olha, isso é muito relativo. Eu posso não entender nem falar muito inglês, mas sendo brasileiro, o correto é eu ter como língua preferida, idioma preferido, o meu português. Então ele virou para mim e disse: então quem sabe um dia você seja um pouco mais civilizado. Então, na verdade, Edivaldo, é esse o conceito que é lamentável, é esse o conceito que muitas pessoas têm, não só do Brasil, e sim de vários países aqui da América Latina. Mas o grande problema, Edivaldo, que eu lhe pergunto, no seu ponto de vista, este conceito errado, ele vem devido a essa influência, como eu falei, que foi deixada pelos nossos colonizadores, ou este processo de evolução cultural que o Brasil está desenvolvendo é natural? Meu amigo, honestamente, eu não sei se esse processo que o Brasil está passando seja natural. Voltando ao começo da sua fala, eu entendo que nos momentos, nos tempos que correm, a autoridade é alguma coisa muito discutível. Por quê? Se dentro dos lares a paternidade e a maternidade não se fazem autoritárias no sentido mais limpo e mais lindo da palavra autoridade, que para mim não significa sobrepujar o outro, mas ter uma palavra que não possa ser contestada pelo bem inerente nela. Se esta autoridade já não existe dentro dos lares, porque, na minha opinião, de Edivaldo Rosa, o pai e a paternidade e a maternidade, hoje em dia, perderam muito do seu significado e adquiriu vários sentidos. Então, esta autoridade não pode ser traduzida dentro de um ambiente escolar. Por quê? Porque os professores não podem substituir um pai e uma mãe. E não podem dar a quem não tem este preparo de educação. Então, dentro da sala de aula, essa autoridade se faz diluída. Quanto ao país, nos seus passados 500 anos, o Brasil é um mix de culturas, é um mix de ideologias, de pensamentos, de sentimentos, que, com o decorrer da formação de nossa sociedade, foram, ao meu ver, encerradas em guetos que, assim, separados e divididos, entram numa convulsão entre si. Assim, em meu pensamento, pela falta de paz e de comunhão, não se faz um
uma melhor leitura de todos os elementos que perfazem a sociedade brasileira. Acredito, meu amigo, que o carnaval e o futebol não são, ao meu ver, aspectos puramente e estritamente culturais, mas são elementos da cultura brasileira, do pensamento brasileiro e do sentimento brasileiro. Penso que por termos sido colônias, não nos dá o direito ou nos permite continuar colônia, continuar colonizados, seja por qual país que for, por qual nação que seja, ou por qual ideologia e bandeira que se desfraude na nossa contemporaneidade. Precisamos, sim, encontrar dentro de nós o melhor de nós mesmos para que, amadurecidos, sejamos, num futuro próximo, uma nação por completo. Assim, meu amigo, penso que este processo que você se referia é um processo mais de dissolução do que de comunhão. Porque quando não vemos o outro, não temos, ao meu ver, a devida impressão de quem é o outro. E, para mim, na nossa sociedade, estamos voltados unicamente para o individualismo, para interesses de grupos que, assim separados em guetos, como eu frisei, propicia uma dissolução e não uma comunhão, propicia uma guerra interna que ceifa a vida de nossos jovens. E esta sociedade em que vivemos prima por matar jovens, por ceifar vidas de homens jovens numa faixa de idade baixa, preferencialmente negros, e privilegia o maltrato à mulher e preferencialmente às jovens mulheres, e levando as nossas crianças, nossas meninas, até a uma má vida, a um mau passo. Jorge, falamos muito de livros e me ocorre uma coisa muito importante para ser dita. Eu sou um escritor. Eu vivo por escrever e criar livros, na esperança de que estes livros levem ao meu próximo uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de liberdade. Mas, meu amigo, infelizmente, podem haver quantas bibliotecas públicas houverem. Pode haver quantos livros houverem. Enquanto não mudarmos o modo de pensar de nossos jovens, eles serão inaptos para usar esta ferramenta chamada livro. Serão inaptos para usar a ferramenta chamada cultura. Serão inaptos para ultrapassar as barreiras socioculturais, econômicas em que estão inseridos. Meu amigo, só para terminar este pensamento, penso que, na realidade vigente, existem 3 escolas.
a escola do rico, a escola do pobre e a escola do mundo. Enquanto não elevarmos o nível desses últimos, desses alunos das escolas do mundo, progressivamente, a escola dos pobres, e, quiçá, num futuro, a um nível de cultura mais elevado, mais abrangente, e que possibilite aos nossos jovens uma vida melhor. Enquanto os nossos jovens estiverem à mercê dessa terceira opção, que é a escola do mundo, não há ferramenta, livro, ferramenta, biblioteca que faça efeito, por um simples motivo: eles não sabem usar. Dizem que uma pessoa que não tem uma formação cultural, ela, na verdade, também não está apta à escola do mundo. Muitas pessoas acreditam que, mesmo sendo semi-analfabetas, que as maiores experiências são adquiridas na prática, ou seja, no dia a dia. Em parte, eu até digo que estão corretos. Mas também tem um detalhe. À medida que vamos adicionando conhecimento, podem ter certeza que nós, além de termos uma experiência riquíssima do que vamos colhendo no nosso dia a dia, vamos potencializá-la. Porque existem palavras, existem frases, existem conhecimentos que no dia a dia, na nossa vida, elas não aparecem. Elas são traduzidas de outra forma. Elas chegam até nós de outras formas. Existem muitos escritores que sempre estão batendo na mesma tecla, que o brasileiro, realmente, ele não tem o hábito da leitura. Eu concordo. Eu sei que o brasileiro, ele não gosta muito de se dedicar. Vamos dizer, é como se o brasileiro fosse impulsivo ou compulsivo. Ele prefere fazer algo que mexa com o corpo e evita o que mexe com o cérebro. Mas, muitas vezes, como eu já tenho visto, muitas pessoas que saem do Brasil e vão para outros países. Países que estão a nível cultura, a nível digamos, de aprendizado, a nível escolar, vamos dizer assim, ou acadêmico, muito abaixo do Brasil. Vamos até citar um exemplo. Não se zanguem comigo, portugueses, mas vocês sabem que eu sempre critiquei esta situação. O Brasil, eu concordo, como o nosso convidado, escritor e poeta Edivaldo Rosa, acabou de falar. Se desde cedo o brasileiro começasse a entender o valor das letras e soubesse conjugar este valor com os aprendizados do mundo, então, sem dúvidas que não haveriam essas 3 escolas. Provavelmente existissem 2, mas não 3. Então, o que acontece? Eu conheço muito bem países, até vou citar Portugal. É um país onde eles, de alguma forma, são considerados na Europa um país de terceiro mundo da Europa. Eles exigem um nível, digamos, de aprendizado elevado. Eles são rigorosos nos aprendizados, seja na escola primária, secundária e principalmente no que se trata uma universidade, independente da área que aquele jovem venha a se inclinar. Poderão até dizer, Portugal é um país pequeno. Perfeito, eu entendo, é um país pequeno. Mas o grande detalhe é que, enquanto que, como o nosso Edivaldo Rosa acabou de comentar, é tudo uma questão de autoridade.
Porque se os próprios pais tivessem esta, vamos até dizer, o prazer, a responsabilidade de se sentirem realmente responsáveis por quem eles chamam de filho, eu creio que seria diferente. Porque o Brasil, se formos analisar a população brasileira, ela é mínima, levando em conta países que estão abarrotados e que não têm espaço. O Brasil é um país, como o nosso convidado, escritor e poeta Edivaldo Rosa, acabou de mencionar. Ele tem muitos, ele é soberano, ele, de uma certa forma, ele é independente. O Brasil, ele tem um potencial que muitos países que se dizem do primeiro mundo gostariam de ter. Mas não estou falando em potencial na riqueza, ouro, mata, não, eu estou falando intelectual. Porque os maiores profissionais que hoje existem nas grandes multinacionais e até mesmo contratados por governos são brasileiros. O que deveria ser orgulho para nós brasileiros. No entanto, eu lhe faço uma pergunta, Edivaldo Rosa, que é a seguinte: por que o brasileiro tem uma necessidade de estar sempre criticando o conhecimento? Vamos até colocar, não é questão de conhecimento, é que eu não quero usar uma palavra dura. Quem me conhece sabe que eu vou logo rachando. Mas eu quero usar uma palavra, vamos dizer, um brasileiro, ele entra numa universidade, ele se forma, ele continua desenvolvendo os estudos, então ele alcança, digamos, um grau até máximo dentro daquela área que ele escolheu como profissão. Todos na Europa ou no Oriente Médio ou até mesmo na Ásia levam e muito a sério o conhecimento, o que aquele brasileiro tem para oferecer. No entanto, este brasileiro, entre os brasileiros, ele não é reconhecido. Ele é rejeitado. Houve uma vez que eu até me perguntei, será inveja ou será incapacidade de absorverem o potencial que eles mesmos têm e que os outros veem de uma forma cristalina? Então eu lhe pergunto, Edivaldo, qual é a grande dificuldade do brasileiro em reconhecer outro brasileiro como competente? Meu amigo, honestamente, eu não sei se tenho a resposta para a sua pergunta. Talvez seja inveja, talvez seja má vontade, mas certamente deve ser um sentimento naquele que calunia de que queria estar no lugar daquele que venceu as barreiras e progrediu. Talvez seja isso, numa resposta muito simplória, pouco tocando no cerne da sua questão, mas acredito que é isso. O brasileiro em geral, eu estou falando na generalidade, e isso é sempre um perigo, mas em geral, o brasileiro é um povo que não se autovaloriza. É um povo que não se ama, não se festeja, não faz festa de si mesmo. E, no geral, me parece que são pessoas que acostumadas, mal acostumadas talvez, àquela mesma vida, aquela mesma rotina, aquele mesmo dia a dia. Acredito até que, na maioria das vezes, o brasileiro é um povo sem expectativas
e sem sonhos, sem expectativas e sem sonhos. Alguém que não sabe expectar um futuro, não pode, através do sonhar com esse futuro, encontrar os caminhos reais para transformar o sonho, o desejo, em realidade. Talvez seja isso, Jorge. Seja um povo sem sonhos. Ou seja, sem sonhos e também sem amor próprio. Porque eu creio que uma nação, um indivíduo ou indivíduos que têm amor próprio, a primeira coisa que eles vão fazer é valorizar aquilo que eles têm. É óbvio que o brasileiro, ele fala muito em liberdade de expressão. Eu não sei, é outra questão que também eu tenho uma grande dúvida, Edivaldo. Até que ponto essa liberdade de expressão, que a maioria dos brasileiros, quando abre a boca, até enche o peito e diz, eu faço ou falo porque eu tenho garantias, eu tenho a liberdade de expressão. Como você definiria liberdade de expressão para nós brasileiros que ainda estamos tateando no que se refere a conhecimento, leitura, educação, porque sabemos perfeitamente bem que existem brasileiros que realmente têm uma educação refinada, mas existem outros brasileiros que fazem questão de mostrar o quanto são mal educados. E é justamente esta segunda classe que vai trazer esta imagem distorcida dos povos, ou seja, dos estrangeiros. Você pode não acreditar, mas ainda existem milhões, quando falo milhões, estou falando de milhões mesmo, de pessoas, isto só na Europa, que ainda pensam que aqui no Brasil só tem macacos, que tudo aqui é uma grande selva, e que um brasileiro vai encontrar outro semanas ou meses, porque devido à dimensão do Brasil. Então, eles não têm noção da população do Brasil, nem como os brasileiros vivem. Então, para eles, essa questão do Brasil ser uma nação e ter brasileiros que dizem que têm a liberdade de expressão. Como você vê essa situação? O que você teria a complementar, Edivaldo? Meu amigo, em primeiro lugar, eu gostaria de discutir um termo: liberdade. O que é liberdade? Existe liberdade? Desde o momento em que formamos esta sociedade em que vivemos, na qual delegamos a outros o poder de decidir a nossa vida, decidir o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, o que vamos comprar, decidir os meios de subsistência para nós mesmos. Será que somos livres? Em segundo lugar, acredito que existe liberdade da seguinte forma: existe de um lado aquilo que eu não posso fazer, isso em matéria de leis, e existe aquilo que eu posso fazer. São duas coisas que já estão pré-estabelecidas dentro dessa sociedade, na qual eu deleguei a outros o poder de me representar. Então, poderíamos até pensar que sou livre na medida em que eu faço alguma coisa, tomo uma atitude que não está escrito que eu não posso fazer, então
E não está escrito que eu posso fazer. Então, esta liberdade talvez seja este ponto de fuga entre aquilo que não posso fazer e aquilo que posso fazer. Quanto à liberdade de expressão, acredito que, dentro do que já expus, podemos sim, ou deveríamos sim, falar e pensar e professar nossa fé e professar nossos pensamentos conforme a nossa consciência. Mas esta liberdade, ela cessa no momento em que atinjo a terceiros. Quando aquilo que eu falo atinge a terceiros, direta ou indiretamente, então essa minha liberdade já não é plena. Eu não tenho esse direito. Eu penso assim, que eu não teria esse direito. Quanto à imagem do Brasil em outros países, acredito firmemente que é uma responsabilidade do próprio povo brasileiro que através dos seus representantes se deixa representar em outros países com imagens que denigrem a si próprios. Exemplo, foi feito um filme estrangeiro dentro do nosso país, o qual não lembro o nome no momento, que denegria a imagem do Brasil, do país. E foi liberado o filme. O filme pôde ser feito. Então, quando não há o zelo no seio de nós mesmos e de nossas autoridades em preservar uma imagem que seja altamente positiva, então quem fala de nós mal não pode ser responsabilizado. É isso que eu penso. Eu concordo, inclusive, Edivaldo, agora que você tocou na questão filme, eu lembro que há uns anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, rodaram o filme Cidade de Deus, que é justamente sobre tráfico, ou seja, toda a trajetória digamos, dos habitantes do morro, onde ele começou, creio que com 8 ou 9 anos, essa vida, e foi até o final. Ou seja, esse filme ele foi amplamente divulgado no exterior. Mas é óbvio que eu também sei que ele não foi divulgado. Eu não sei se é o filme que você está falando, mas eu estou comentando esse que foi... Não é. Não é, né? Não é. Mas esse que eu estou falando, inclusive, ele ganhou prêmios, e além de ganhar prêmios, o que aconteceu? Ele trouxe uma imagem extremamente negativa para o Brasil. Eu posso até entender que o nosso cartão de visita, ele não pode ser em alto relevo, mostrando só aquelas partes bonitas, somente as nossas paisagens, o nosso folclore, a nossa cultura regional ou nacional, que são muitas. Eu entendo perfeitamente bem que o Brasil está nos noticiários do mundo inteiro. Lamentavelmente, este noticiário que o Brasil está no mundo inteiro, nem sempre é de forma positiva. É triste, mas, como você abordou essa questão do filme, não existe uma pessoa na Europa ou no Oriente Médio que, quando tenha que vir para o Brasil, que não traga sempre
a mesma imagem. Eu vou ser assaltado. Quando passa por um brasileiro, entendam, gente, eu estou falando isso aqui para terem consciência do quanto nós brasileiros nos autodestruímos. Passamos um cartão de visita que não é a nossa verdadeira identidade, mas que fazemos até a questão de mostrar como se esta fosse uma liberdade de expressão. Então, na verdade, nós estamos trazendo o caos, mostrando o caos. Então, a grande questão é que eu lido com pessoas estrangeiras diariamente. Quando falo diariamente, é da manhã à noite, de segunda a segunda. E todas as pessoas, quando eu digo, podemos nos encontrar, eu estou neste momento no Brasil, a primeira coisa que diz, em que estado? Eu digo o estado que estou, e o que tem aí? Eu disse, bem, tem o que você quer. Sou eu, não é isso que você quer? Então, é esta a grande questão. Então, filmes como esse, que eu não sei qual é o filme que você está se referindo, é o que mais se vê no Brasil. O Brasil, ele não mostra aquele lado bonito, aquele lado poder, crescimento. Não, vamos dizer que o Brasil tem que ser um intelectual, que ele tem que ser um acadêmico. Não, o brasileiro tem que ser o que ele é. Mas uma coisa é muito importante, mostrar o que é de forma autêntica e não na forma negativa, como nós brasileiros nos mostramos ou permitimos que nos mostrem. Raramente se ouve notícias de escândalos, até mesmo políticos, de outros países. E dizem, ninguém mostra, abafam. Na verdade, eu não sei se eles abafam. Ou se eles usam o tradicional termo, roupa suja, se lava em casa. No entanto, ou o brasileiro é extremamente transparente, ou o brasileiro ainda não alcançou um nível de maturidade para poder se organizar e se apresentar para aqueles que eles consideram, digamos, os mais velhos e até os donos do mundo. Se é essa a ideia de que europeus ou qualquer outro continente, por ser velho, traz ou tem sabedoria, como muitos acreditam, isso aqui é um engano, viu, gente? Isso aqui é um engano. Porque lá, quando você chega, vocês veem a fachada. Mas se vocês forem morar, podem ter certeza que vocês vão se decepcionar. É muito bonito ver, sim, chegar em Paris e fazer aqueles passeios, conhecer outras cidades ali próximas de Paris, ou seja, aqueles tours organizados. Já o brasileiro é diferente. O brasileiro, ele ri da própria desgraça, como se isso fosse algo maravilhoso. E eu lhe pergunto, politicamente, o Brasil, ele pode estar bem estruturado. Não digo que não está. Mas como você se referiu, nós escolhemos quem vai nos representar. É aonde eu quero chegar. Em 2003, eu estava em Viena, na Áustria, e eu e minha esposa passamos 20 dias num vilarejo próximo da sede da ONU. E lembro que me apresentaram, na época, vários embaixadores, e um deles brasileiro. E em conversa, na época, sobre o Brasil, a situação do Brasil, como o Brasil é visto no exterior, então eu lembro que um embaixador português disse, o Brasil, ele é o celeiro do mundo. Temos que zelar pelo que é do Brasil, porque sabemos que cedo ou tarde ele vai nos abrigar. Houve um embaixador da Venezuela que disse, o Brasil é o país onde eu gostaria de morar. E hei de morar quando chegar a minha aposentadoria. No entanto, o embaixador brasileiro simplesmente disse, o Brasil está me dando uma oportunidade magnífica. E eu perguntei, de representá-lo, né, senhor embaixador? Ele disse, não, de fugir da miséria. Então,
Quando um político chega ao ponto de dizer para um outro brasileiro estas palavras, Edivaldo, você acha que realmente nós estamos tendo algum poder de decisão ou simplesmente somos um país em grande número de indivíduos acomodado? O poder de decisão, meu amigo, não é do povo. Isso é claro. Para mim é transparente. E assim sendo, o povo se acomoda mesmo. Porque se ele não pode decidir nada, se ele até nem sabe decidir vir a decidir nada, então acomoda-se e não se vive, né? Se sobrevive. O que o povo brasileiro faz é sobreviver. Então, na verdade, se formos analisar, nós não estamos vivendo como a maioria dos brasileiros diz, que estamos vivendo uma democracia. Porque não nos é transmitido, digamos, ensinamentos, não nos é transmitido cultura. Bem, você como escritor, sem dúvidas, que deve ter passado por muitas dificuldades até, vamos dizer, conseguir deslanchar. Ou seja, se desenvolver dentro da sua profissão, dentro da sua arte. Então, eu conheço muitas pessoas, até comentamos isto na terça-feira passada, que têm a pretensão e escrevem muito bem, mas que não têm acesso. Eles não têm acesso a editoras, não têm acesso a nada, porque sempre existem os intermediários. Então, se existe uma democracia, pelo menos, todos deveriam ter acesso a alguma coisa. Você não concorda? Em parte, sim. Em parte, sim. Porque penso firmemente que a oportunidade deveria ser de todos. Mas, em parte, não. Por quê? Se estamos vivendo neste período, se estamos vivendo esta realidade, para mim, justo que encontremos por nós mesmos, se não temos a ajuda de outro, encontremos meios de viver esta realidade. O que eu quero dizer é o seguinte: pode estar difícil, pode ser difícil, mas para aquela pessoa intrépida e pertinaz, sempre deve haver uma saída. No meu caso, você disse que eu passei por dificuldades. Sim, passei e ainda, de certa forma, passo. Mas, se eu fosse parar o sonho, a luta, diante do primeiro obstáculo, eu certamente não teria encontrado as pessoas que muito me ajudaram em minha trajetória. Se eu não tivesse persistido, eu não teria encontrado estas pessoas e os meios de atingir e despertar a atenção deste grupo de pessoas. Como eu disse antes na primeira entrevista, nós somos a sociedade que queremos. Então nós temos que aprender a ouvir o próximo. E temos que entender que democracia não é falar o que se quer, a hora que se quer, o quanto se quer, mas é também dar ouvidos às pessoas. Este pensamento eu chamo de teoria da rede. É um pensamento meu que eu estou escrevendo, que, em síntese, diz
ou professa, ou imagina que seja. A nossa sociedade é do jeito que é e, da forma que é, coloca barreiras para todos os elementos que a constituem. Essas barreiras são, como, ao meu ver, redes que filtram os melhores entre todos. E aqueles que conseguem ultrapassar essas barreiras, que conseguem ultrapassar esses linhames desta rede, são as pessoas mais aptas a chegarem lá, a chegarem ao sucesso. Que sucesso é esse? Certamente não é o sucesso do mundo imperialista, não é o sucesso do consumo, não é o sucesso do dinheiro, mas pode também ser. A mim preocupa mais que essas pessoas, decantadas por esse percurso nesta vida, sejam pessoas melhores. E o meu sonho é que sejam, no final de sua caminhada, pessoas melhores. Jorge, se o meu pensamento é estritamente filosófico, que seja. Que o meu pensamento seja religioso, que seja. Que o meu pensamento seja etéreo, como um leitor meu em um texto preciso escreveu. Este texto que você escreveu parece que não condiz com a realidade. O que eu quero dizer com isso é que eu almejo transpor essas barreiras e gostaria de incentivar aos meus leitores que viessem comigo nesta caminhada, ciente de que não precisam estar para e passo comigo ao meu lado, porque cada pessoa, cada indivíduo tem o seu próprio grau de amadurecimento. Então, não carecemos, Jorge, de pessoas que fazem as mesmas coisas que fazemos, mas carecemos de pessoas que fazem coisas. É esse o meu pensamento e a minha teoria das redes. E eu penso que a sociedade também tem esta característica. Ou seja, que na verdade nós estamos precisando e com urgência de pessoas que, além de não fazer o que fazemos, o que conseguirem extrair do que fazemos, que aperfeiçoem. Seria mais ou menos essa a ideia, então. Isso. Isso, na minha cabeça, seria um atributo de crescimento, de amadurecimento. Ou seja, aí poderíamos, então, entender como um povo que realmente está sabendo como utilizar essa cultura mix que nos oferece uma riqueza que muitos gostariam de ter e nem em sonho conseguem. Justamente. Inclusive, Jorge, é corrente a preocupação com a ecologia. É muito noticiado, por exemplo, o problema de animais para experiências em laboratório. Eu, pessoalmente, acho muito justa esta preocupação. Acho muito importante a reciclagem de materiais. E acho que a discussão de laboratório é salutar neste momento de nossa evolução social quanto científica. Mas eu professo também que devemos fazer
um aprimoramento do ser humano. Esta cultura ecológica do ser humano. O ser humano precisa aprender a valorizar a si mesmo, a utilizar as suas potencialidades, que, em última análise, também são atributos da natureza colocadas ao serviço da humanidade. Você não concorda comigo? Totalmente. E também tem um detalhe. Eu creio que para as pessoas alcançarem, vamos dizer, esse nível que você está comentando, o bom senso é um elemento indispensável. Justo, justo. Acredito nisso também. E este bom senso, acredito também que só poderá ser despertado ou potencializado mediante exemplos, porque só podemos fazer aquilo que o outro desperta em nós. Correto. Porque eu vejo... acredito. Pois não, pode falar. Porque, na verdade, Edivaldo, eu vejo constantemente pessoas sempre falando no fator consciência. Eu tenho consciência que, bem, tudo gira em torno da consciência. Então, como você comentou, a discussão da utilização de animais como cobaias. Eu também sou contra. Eu sou realmente, literalmente, eu sou contra esse tipo de atitude. É desumana. E poderiam até existir outros mecanismos se o homem se desse o trabalho de pensar, em vez de simplesmente pegar o primeiro animalzinho que passa na frente dele para utilizar como uma cobaia que vai sentir as dores, vai se deformar, principalmente agora, Edivaldo, que está essa corrida desenfreada da nova ciência, que eu não sei até que ponto isso podemos entender como ciência, que é a genética. Então, uma das coisas que eu sempre, como estava comentando, ouço, é todo mundo falar em consciência. Todo mundo tem consciência. Mas eu lhe pergunto, será que adianta ter consciência e ter sufocado, ou afogado, decapitado, sei lá, o que? O bom senso? Em outras palavras, de que adianta uma consciência que não se traduz em ação? Não seria isso? Exatamente. Então, uma consciência sem inteligência, ela não funciona. Uma consciência sem, digamos, o lado humano, também não funciona. Seria tudo um ato mecânico, seria uma reprodução em massa. Seria algo mais ou menos isso. Neste ponto da conversa, chegamos ao que eu, Edivaldo Rosa, entendo ser a tônica de nossa sociedade no geral. Pessoas que se nutrem de programas na TV aberta, por exemplo, de péssima qualidade. Isso é uma opinião minha. Pessoas que passam o dia todo vendo a desgraça alheia. Pessoas que são levadas a ser consumistas e não ter consciência do que isso significa, o que estávamos falando, ser consciente, mas que não se traduz numa ação. Ou seja, que na verdade nós deixamos de ser conscientes a partir do momento em que agimos de maneira mecânica, que é justamente o que nós, para dizer que somos civilizados ou que vivemos dentro de uma sociedade, fazemos dia após dia. Não seria isso? Sim, seria isso. Mas existem aspectos que precisam ser levados em conta também. A problemática é muito complicada e tem vários níveis e alcança vários níveis. Eu, pessoalmente, acredito que existe o certo e o errado, mas são pontos extremos
ao meu ver. E entre um e outro existe uma gama de tons e semitons que deixamos de levar em conta. Acredito fortemente nisso, não? A nossa sociedade também passou por transformações radicais nos últimos anos, nas últimas décadas. Desde 1960, com liberação sexual, revolução sexual, com movimentos feministas, com outros movimentos também. E com a inclusão do trabalho feminino na sociedade. Assim, o modelo patriarcal de nossa sociedade foi subitamente abalado por essas novas realidades. E a consciência feminina também sofreu abalos. Assim, no meu modo de pensar, o produto dessa transformação são nossas crianças, são nossos jovens que não têm, ao meu ver, bases sólidas e bases fixas de apoio. Por outro lado, a psique, tanto masculina quanto feminina, se é que o amigo me permite dizer nesses termos, ela também, ao meu ver, está abalada. Porque o pensamento masculino não encontra eco, não encontra reflexo. E o pensamento feminino também, na maioria das vezes. Essa transformação dos papéis sociais dentro de nossa sociedade, ao meu ver, são um dos semitons desse entre certo e errado presente na nossa sociedade. E essa transformação que estamos passando, este caos é o que estamos passando. E que cria toda essa gama de coisas que estamos discutindo em nosso programa de hoje, juntos. Então, na verdade, podemos dizer que estas transformações e estes ecos que tanto o lado feminino como o masculino não conseguem encontrar, passam a ser os tradicionais vazios existenciais que a grande parte dos indivíduos se queixam estar vivendo. Ou seja, essa não correspondência com eles próprios, seria mais ou menos isso? Seria, ao meu modo de ver, sim, seria mais ou menos isso. Eu digo assim, o homem hoje já não é mais provedor de nada. E a mulher já não é a senhora do lar. Os papéis estão invertidos. Então, é preciso encontrar um caminho novo. Um caminho que leve em consideração essas duas realidades, à primeira vista distintas, mas que em um momento precisam comungar entre si. É por isso que existem tantos choques. Que sim, vamos dizer que sim. Quase que digamos, homens e mulheres medindo força. Ou seja, enquanto eles estão medindo força naquele jogo de gato e rato, naquela cabo de guerra, vamos dizer assim, perdem oportunidades fantásticas de se integrarem e realmente se encontrarem como pessoas, como gênero, como profissionais. Seria mais ou menos isso, né? Sim, meu amigo, seria mais ou menos isso. Inclusive, Jorge, eu sou um poeta. Escrevo sobre o amor. Mas
tem horas que eu me pergunto de que amor eu estou escrevendo. Do amor lírico, daqueles poetas românticos, da escola literária. Que amor é esse que eu estou? De que amor eu estou escrevendo? Porque penso, pelas minhas observações cotidianas, que o amor é matéria controversa. Jorge, amar dói? Que eu saiba, não. Amar deveria dar prazer, satisfação, desenvolver as pessoas, abrir a mente, ou seja, fazer com que as pessoas se sintam realizadas, satisfeitas. Pode falar, por favor? Eu creio que amar não dói. Muito pelo contrário. Amar, no meu ponto de vista, também muito simplório, é lógico, amor é o prazer de poder estar com quem dizemos amar, seja uma pessoa ou um grupo, como família, amigos. Então, no meu ponto de vista, amar é satisfação, é a beleza de poder ter um motivo para viver. Meu amigo, com a sua licença. Em minhas observações, eu tenho visto, a não ser que eu esteja alucinando, que o amor hoje em dia é unilateral. Os casais parecem que estão amando a si mesmos no outro. Parecem que procuram no outro a realização de seus próprios sonhos e de seus próprios desejos. Ou seja, amam no outro aquilo que querem para si e que sonham para si. E assim, quando não amam o outro como o outro, então não amam. Ao meu ver, o amor hoje em dia, no geral, parece um aprisionamento. Parece um cárcere em que as pessoas vão se jogando e vão deixando que se joguem as chaves fora. Acho incrível isso, acho estranho. E olha que, como poeta, o amor é matéria de escrita e de reflexão. Desde que se tem registro da humanidade, tudo sempre esteve, fundamentado em cima do amor. As grandes traições vieram por causa do amor, ou seja, os ciúmes. As grandes conspirações também pelos amores. Então, na verdade, o que acontece? Muitas pessoas, isto estou falando de uma maneira também muito simples. Eu entendo que muitas pessoas, como você falou, eles procuram em outro aquilo que falta neles. Como não encontram, então passam a ver no outro ou transferir para o outro aqueles reflexos que eles julgam ainda ter. No meu ponto de vista, eu não sou poeta, mas no meu ponto de vista, o que eu entendo é que amor é o encontro de almas, não de corpos. Então, se vai existir apenas um encontro de corpos, então aí pode doer. Pode doer porque depois que aquele momento acabar, vai existir sim, no fator psicológico, ou seja, qual for, um grande desgaste, por entender que a própria pessoa se permitiu ser um objeto, se sentiu um objeto. Ela não vai se perdoar, ou talvez simplesmente seja indiferente àquilo que aconteceu. Então passa a ser um amor, que comercial. É preciso aquilo para alcançar um fim. Mas se vamos falar no amor, que pelo menos eu ouço falar e que me levam a entender, o amor é um encontro de almas. Almas, eu não acredito em almas gêmeas. Eu não posso estar com a minha mesma alma, mas eu posso estar com uma alma que pode estar me acompanhando
há muito tempo, provavelmente aí possa ser encontrado o amor. Mas, infelizmente, existe um grande paradoxo nisso, não é? Ah, sim. Permita-me comentar uma coisa que a sua fala suscitou em minha cabeça. Jorge, para este poeta Edivaldo Rosa, corpos são apenas meios de transmissão dos sentires da alma das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Que eu acredito que o amor do corpo seja diferente do amor da alma, mas, em síntese, os corpos são meios de transmissão deste amor que as almas sentem uma pelas outras. Através dos líquidos neuroquímicos, não é isso? Cutuquei o cientista agora. Não, porque na verdade sempre existe uma pontinha. Porque eu entendo que o amor nada mais, pelo menos o amor-corpo, ele nada mais é do que, digamos, a sinapse, digamos, de áreas do nosso cérebro que entram em ação, produzindo milhões de líquidos diferentes e que, ao serem misturados, provocam, digamos, essa sensação que chamam de desejo, de atração ou algo parecido. Já é diferente quando se trata do amor poema, do amor poético. Eu creio que este amor poético, a ciência não tem como explicar. Apesar que eu, há muitos anos, venho tentando entender, não esse amor lírico. É muito comum ouvir falar, ou seja, poetas falarem de amor. E eu já presenciei poetas que não conseguem sentir amor, ou que não conseguem definir o que eles sentem, se é amor, se é rejeição, ou se é satisfação de fazer o outro sofrer. Mas, no entanto, quando sentam para escrever um poema, eles expressam com profundidade aquilo que, na prática, eles não conseguem. Por que existe essa contradição? Eu sei que não é uma questão científica. Eu sei que, provavelmente, a poesia não me dê essa resposta. Mas eu lhe confesso, eu procuro essa resposta. Cutucando o cientista, eu diria que desde a experiência com as moscas das frutas, em meados de 1940, 45, onde foi encontrado o gene da sexualidade, né? Essa noção científica de que a inclinação sexual já está marcada na célula dos indivíduos. Com esta minha fala, eu cutuco o cientista. E, em resposta à sua pergunta, poetas são antenas, ao meu ver, que captam sensações que, vamos dizer assim, pairam no ar. Então, podem escrever aquilo que não sentem, podem escrever aquilo que não pensam, podem escrever aquilo que não entendem, mas são canais de transmissão desta consciência, que eu diria cósmica, que a tudo engloba, que permeia a todos nós. Então, na verdade, falando pelo ângulo científico, realmente, a ciência hoje ela já consegue definir um pouco mais o gene, digamos, o que vem como traço. Então, a sexualidade, se digamos, vai pender para o hétero ou para o homossexualismo, se a mulher vai ser realmente extremamente feminina, isso
Na área da genética, sim, já se consegue. Mas, levando em conta o lado poema, ou seja, poeta, eu lembro que eu já ouvi diversas vezes, e eu não lembro qual é o poeta que diz que todo poeta ele é um fingidor. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, não é isso? Nesse caso, eu lhe pergunto, você se enquadra nessa afirmação de Fernando Pessoa? Completamente, porque se eu fosse vivenciar ou tudo que eu escrevo, seria um pouco complicado, não? Porque a minha poesia, ela é fruto de observação, é fruto de conversa, é fruto de convivência. E também tem o aspecto mais pessoal, mais íntimo de minha pessoa, mas esta poesia é também fruto do meio, né? Do conhecimento que vou adquirindo, das leituras que vou adicionando ao meu rol de leituras, né? Então, sou um fingidor, sim, porque se eu fosse vivenciar tudo que eu escrevo, no mínimo eu já estaria um pouco mais maluco. E falando agora nessa parte de poemas, eu tenho uma pergunta para você, que é a seguinte: tem algum projeto literário para ser, digamos, apresentado ao público agora no ano de 2014, Edivaldo? Para o começo do ano, janeiro, fevereiro, talvez março no mais tardar, estarei editando pela editora LP Books, aqui de São Paulo, com a coordenação do senhor João Carvalho, o meu primeiro livro de crônicas. Este livro de crônicas pretendo que se chame A Casa no Oco do Mundo, e será o meu primeiro livro de crônicas, que vem prefaciado por Roberto Ferrari, escritor e poeta, que vem com notas de comendadora Ednira Silveira, com notas de senhor Hamilton Dorigatti, da Asbaerge do Rio de Janeiro, e que vem com pós-fácil, deverá vir certamente com pós-fácil, do cineasta de Itu, senhor José Inácio, que, agora falando um pouquinho do meu aspecto de divulgador cultural, em 20 de janeiro próximo estará lançando no MIS, aqui em São Paulo, um seu documentário sobre Rosina Pagan. Este cineasta, José Inácio, deverá assinar, assim, o meu pós-fácil deste próximo livro, o meu primeiro livro solo em crônicas, que deverá se chamar O Oco do Mundo, A Casa no Oco do Mundo, pela editora LP Books. Na verdade, Casa no Oco do Mundo está com um excelente respaldo cultural. Eu me sinto lisonjeado, me sinto acarinhado por cada uma dessas pessoas que vieram até mim com a oferta de sua participação, de sua ajuda. Jorge, esse é o aspecto mais importante da minha caminhada literária. Dissemos ainda há pouco que venci, que lutei, que sofri, que isso, que aquilo. Mas, mediante o sorriso de uma pessoa que, às 5:30 da manhã, num metrô de São Paulo, superlotado, em direção ao seu trabalho, a mim enxergou e em minha direção veio, abriu os braços, o sorriso e me disse: meu amigo, parabéns, eu sabia que você ia vencer, que você ia conseguir.
Este é o prêmio neste momento. Se, através de nossa entrevista, eu conseguir vender mais alguns Marcas no Coração, mais alguns Caminhando com as Borboletas, será muito bom. Porque eu sou um escritor e eu preciso pagar a luz, a água, todas essas coisas. Mas o prêmio, neste momento da minha caminhada, fora essas pessoas que citei, fora este amigo, este leitor, incentivador que veio ao meu encontro, né? Fora a oportunidade de estar com Jorge Guedes e o seu programa de entrevistas em sua web, TV e rádio, este é um prêmio que não tem preço. É uma alegria, um regalo que não tem preço. Falando, entre aspas, paga todo o esforço e todo o sofrimento que eu possa ter passado na vida. Esta amizade, este encontro de almas, é um regalo e é uma alegria. O que para nós também constitui uma grande honra. Mas você falou que até março, provavelmente, a Casa no Oco do Mundo já está sendo apresentado ao público. Nesse caso, você ainda não tem, digamos... Não tenho previsão, ainda não tem. Nem local onde vai ser apresentado, não é isso? Não, ainda não. A previsão também é que esse livro esteja na Bienal do Livro de 2014. Que é em agosto, correto? É em agosto. Que é já a 23ª, não é isso? Uma coisa assim? Ou terceira ou quarta já. Né? Se eu não me engano, aliás, a quarta. A 14ª. Terceira foi a de 2012, 2013 que foi a terceira, 23ª, então agora vai ser a 24ª, sim, exatamente. Edivaldo, uma pergunta. Você lembra de algum poema seu de cabeça? Sim, eu lembro. Você poderia nos dar esse presente? Este poema foi inspirado no poema de Carlos Drummond de Andrade, que fala que existia uma pedra no caminho. Você conhece esse poema? Não conheço, Edivaldo. Então, você ouvirá a minha versão. Magnífico. Ouviremos. Mestre Drummond, você disse que havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Mestre, será que a pedra não era eu? Com meus medos, com minhas inseguranças. Mestre, tu dissestes que no meio do caminho havia uma pedra. Será que a pedra não era eu? Edivaldo Rosa. Magnífico. Eu creio que com esse poema muita gente se identificou e também vai se identificar, Edivaldo. Lhe pergunto, em qual dos livros está esse poema? Nenhum. Inédito? Inédito. Uau! Então nós realmente somos privilegiados. O privilégio é meu. Nós é que ficamos honrados. Edivaldo, nós estamos chegando no fim da nossa entrevista e eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Agora, dentro de, se não me engano, parece que
Roberto Ferrari, ele está apresentando a segunda antologia, na qual você está participando. Essa antologia, ela vai ser apresentada em São Paulo ou Rio de Janeiro? Meu amigo, acredito que primeiramente em São Paulo. Perfeito. Perfeito. Porque, inclusive, eu estou fazendo essa pergunta porque tem várias pessoas que eu conheço e que estão participando desta mesma antologia e que, sem dúvida, será um grande sucesso. No que depender da web rádio e da web TV, isso não haverá, digamos, nada que questionar. Estaremos a postos, vamos dizer assim. E quanto à qualidade dos escritores envolvidos, a sensibilidade dos leitores poderá aquilatar. Magnífico. Meu nobre amigo Edivaldo Rosa, escritor, poeta, eu, Jorge Guedes, e todos os ouvintes e equipe Web TV e Web Rádio Espaço Jorge Guedes, agradecemos esta amável presença que nos trouxe grandes... tem horas que as palavras fogem, porque é quando você quer dizer aquilo que está lá no fundo do coração. E o pior de tudo, que aí é onde entra o lado do cientista. Ele é acostumado com termos frios. Ele é acostumado com termos diretos, que muitas vezes não são entendidos nem por eles próprios. Mas já se tratando do lado humano, muitas vezes expressar aquilo que sentimos através de palavras se torna um pouco difícil. É por isso que eu, particularmente eu, Jorge Guedes, admiro a sensibilidade dos poetas, dos escritores, dos artistas, da arte, porque eles conseguem traduzir, com 2, 3 palavras, definir muitas vezes um sentimento. O que eu quero dizer é que eu não tenho palavras para agradecer esse carinho que você abriu para nós, cedendo este tempo, este horário, que eu sei que, sem dúvidas, como qualquer ser humano, poderia estar descansando. Então, eu gostaria de pedir, se for possível, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Eu agradeço imensamente a Jorge Guedes, a sua esposa, pela gentileza da acolhida, pelo magnífico programa que ela fez com meus textos, e que eu preciso copiar o link para não perder. Agradeço a todos os web ouvintes que nos acompanharam nessas 2 entrevistas. E gostaria de dizer, meu amigo, que compartilho com você desta alegria, desta emoção, porque hoje, se a partir de hoje, mais uma pessoa conhecer Edivaldo Rosa enquanto escritor de Marcas no Coração e de Caminhando com as Borboletas, se mais uma pessoa se encantar com a minha poesia, será graças também à sua intervenção e graças à nossa interação. Meu amigo, eu preciso dizer uma coisa, e esta vai bem do fundo do meu coração mesmo. Ninguém é alguma coisa sozinho. A medida de um ser humano, às vezes, está no outro. Porque quando refletimos, quando incentivamos,
estamos, em muitos casos, propiciando aquela pessoa, aquele jovem, aquela pessoa, aquele ser humano, estamos propiciando com que ele encontre a si mesmo. Eu me encontrei nas letras, nas poesias, nas minhas crônicas, nas minhas resenhas, nos meus prefácios. Eu me encontrei encontrando pessoas, conversando com pessoas. Em resumo, agradeço a você, a sua esposa, aos web ouvintes, porque é em me doar que eu permaneço em abundância. Muito obrigado. E agradeço a sua esposa a gentileza de ceder a minha pena o privilégio de escrever algumas linhas sobre o seu próximo livro. A todos, a você, a sua equipe, meu mais caloroso abraço. Um abraço fraterno. Lembrando que talvez não nos falemos até o Natal, até o Ano Novo. Talvez não nos reencontremos. Então, a todos, que essas datas sejam plenas de felicidade, de paz, de harmonia e de comunhão. Como nós estamos agora, Jorge Guedes, nós estamos em comunhão. Muito obrigado. Nós que agradecemos e também quero deixar aqui o seu site www.saquepaixão.net e também tem o blog http://edivaldorosa.blogspot.com.br. Caros amigos, não tenho palavras para agradecer a todos este tempo que dispensaram a nós. Sabemos o quanto o tempo é valioso e sabemos o quanto vocês nos tornam importantes. Porque se somos, é porque vocês nos tornam. Não temos palavras e desejamos a todos, Edivaldo Rosa, muito obrigado, e a todos os ouvintes, muito obrigado, uma boa noite e que a semana seja de paz, saúde, harmonia e, por que não, prosperidade. Até a próxima terça-feira. Um forte abraço. Um abraço. E deixar registrado o seu blog, porque hoje nós estamos com muitos ouvintes que não assistiram o nosso primeiro encontro. Então, pois não. Fique à vontade. Perfeito. Então, http://edivaldorosa.blogspot.com.br. Vamos repetir? Uma das coisas que me ensinaram desde cedo: confira no mínimo 2 vezes. Se conferir 3 vezes, então a certeza é quase absoluta. Mas se conferir uma única vez, a certeza é nula. Então vamos na segunda, que é intermediária. http://edivaldorosa.blogspot.com.br. Inclusive, no blog de Edivaldo Rosa, você vai encontrar
toda a trajetória de Edivaldo Rosa, as premiações, os trabalhos que ele desenvolveu no longo desses anos. Lógico que ele falou tenra idade, mas ele não definiu se foi com 7, com 8, com 10, mas geralmente escritores eles já nascem escrevendo. Estou errado, Edivaldo? Não, você não está errado. Já nasce com lápis na mão, né? Quando não tem o papel, vão logo riscando as paredes, que é um grande problema, não é isso? Ou escreve ou desenho, né? O artista sempre tem que ter alguma coisa na mão, isso pode ter certeza. Mas você começou a escrever, essa tenra idade, você seria mais o que, uns 15 anos? Meu amigo, essa história de escrever é aquilo que eu já falei e repito aqui. Foi um modo que eu encontrei. Boa noite, amigos. Edivaldo, na terça-feira passada, houve a manifestação de diversos ouvintes e de diversos estados do Brasil e diversos países, inclusive muitos de Portugal e também de alguns países da África que falam a língua portuguesa. E eles, como agora acabei de falar, você tem 51 anos, correto? Corretos. 51 anos, 5 filhos, casado e com o sonho da literatura. Então, na verdade, você começou a arte da literatura com que idade? Eu comecei a publicar em 1985, mas escrever talvez desde tenra idade. Edivaldo, tem aqui um dos seus livros solo, que é Marcas no Coração. Este livro ele está despertando um grande interesse e os ouvintes, inclusive, perguntaram através do Skype, e-mails, onde e como eles podem adquirir esta obra. Meu amigo, Marcas no Coração é um livro de autor. Ele não está em nenhuma livraria e nem a poder de nenhuma editora. Caso os web ouvintes se interessem pelo Marcas no Coração, peço a gentileza de que entrem em contato comigo, seja inbox no Face Edivaldo Rosa, seja através do link de contato de meu site, que é www.saquepaixão.net. E, através do contato, poderei enviar a obra por correio e acredito que chegará ao destino. Bem, independente do estado e do país, no caso... Independente do estado e do país. Perfeito. Também tem... Através do contato, poderemos acertar o preço da obra mediante o frete. Somente correto. Isso. Perfeito. Ou seja, que só vai aumentar o valor do transporte, ou seja, o valor do correio, não é isso? Só isso, só. Eu costumo vender no Brasil a R$25 a obra, incluso frete. Certo. Agora, para outros países, terei que ver no correio se há algum acréscimo a mais. Somente isso. Geralmente parece que sim, Edivaldo, porque também tem um detalhe, isso realmente tem que ser acertado, porque tem muitos ouvintes que eles preferem o Sedex e não o correio normal. Eles dizem que demora muito, e eu até concordo. E o Sedex sabemos que é questão de 3, 4 dias, dependendo da região do Brasil, né? Ele chega bem mais rápido.
E a qualidade do serviço é outra, né? É bem outra. Melhor. Inclusive, tem um detalhe, para Portugal, eu não sei se existe, é bom até deixar claro isto, eu não sei se existe como remeter através do SEDEX, mas existe uma outra maneira de enviar uma encomenda para países como Portugal e Angola, que também se manifestou, que é justamente, eu não sei explicar direito, mas podem ter certeza que ao enviar a encomenda, ela chegará. E depois, como segundo caminho, ou seja, como segundo no ranking, vem Caminhando com as Borboletas. Então, tanto o Marcas no Coração como Caminhando com as Borboletas, eles podem fazer os pedidos e você enviará, correto? Correto. E, inclusive, eu deixo aqui o meu e-mail para uma comunicação que se faça necessária, e o meu e-mail é edrevaldo, com demudo, _rosa, @yahoo.com.br. Edrevaldo, com demudo, _rosa, @yahoo.com.br. Perfeito.com.br. Então, eu vou repetir, Edivaldo Demudo, _rosa, @yahoo.com.br. Então você... O meu Face é Edivaldo Rosa e o meu site é www.saquepaixão.net. Perfeito. www.saquepaixão.net. E o seu blog, Edivaldo? Também tem o blog, mas eu prefiro mais o site e o e-mail. Perfeito. Mas mesmo assim, eu vou tomar liberdade. Boa noite, amigos ouvintes da Web TV, Espaço Jorge Guedes. Hoje, nesta terça-feira, dia 3 de dezembro, vamos dizer que a primeira terça-feira, somos abençoados, a primeira terça-feira do mês de dezembro. E provavelmente também teremos provavelmente não, já é fato, não é isso? Teremos uma terça-feira como última do ano desse mês, né? Mas hoje, como prometido, como pedido, então aqui estamos novamente com o nosso convidado, que na semana passada, ele é escritor, Edivaldo Rosa. Milhares de pessoas se entusiasmaram com a entrevista, nós especialmente, porque temos a honra de receber novamente Edivaldo Rosa aqui conosco, qual nos concede gentilmente, amavelmente, esse espaço, que eu sei que é valioso para ele, e, no entanto, está aqui conosco. Edivaldo Rosa, 51 anos, casado, 5 filhos, vários sonhos, um especial, a literatura. Edivaldo Rosa começou a publicar suas poesias em jornais e revistas de circulação interna nas empresas que trabalhou. Sem dúvidas, essas são muitas. Edivaldo, boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os web ouvintes.